Você já percebeu que existem vários termos que podem embaralhar um pouquinho a cabeça da gente? Muito comum a gente estar atendendo o paciente e faz um diagnóstico, por exemplo, de uma luxação. E o paciente responde assim: ah, doutor Alan, ainda bem que foi só uma luxação, eu pensei que tivesse sido alguma coisa mais grave. Será que realmente uma luxação não é grave, não merece ou não exige tanto cuidado assim? Ou então um outro exemplo que eu dou é você fala: olha, tem um problema no osso aqui, você teve uma queda, um trauma, e ele fala assim: ah, mas só trincou ou chegou a quebrar? Será que tem diferença entre um termo e outro? O que significa e que cuidado que a gente tem que ter? Para quem não me conhece, meu nome é Alan Assunção, eu sou médico ortopedista e traumatologista, e a minha intenção com esses vídeos é ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho sobre algumas fraturas e algumas doenças osteoarticulares. Hoje, em especial, eu vim tentar ajudar vocês a entenderem esses termos tão embaralhados e tão confusos. O que é um entorse, qual a diferença de um entorse para uma luxação, o que vem a ser uma contusão ou ainda quando é uma fratura. Isso é importante saber porque muitas vezes você pode achar que não é grave e na verdade ele pode ser, ou então você tem a impressão que é uma coisa muito grave e algumas vezes pode não ser tão grave assim. Você sabe o que é trauma? Todo mundo pensa logo num acidente de carro, num acidente de moto muito grave, que tenha sangue, mas não. Na verdade, é todo evento que gere um impacto e algum grau de lesão no organismo. Pode ser uma lesão mais grave ou uma lesão menos grave. Pode ser o acidente de moto, claro, mas também pode ser um tropeção, quando você escorrega ou quando você bate o teu dedinho na quina da mesa. Então os traumas vão levar a diferentes eventos e esses eventos ganham nomes diferentes. No nosso corpo, basicamente, nós temos os ossos, todo mundo sabe o que é, sabe que nós temos um esqueleto ósseo. Nós temos articulações, que é onde um osso entra de encontro com o outro, por exemplo, os ossos do antebraço com o osso do braço, isso faz uma articulação, no caso aqui é do cotovelo. Nós temos estruturas chamadas ligamentos. Os ligamentos são estruturas fibroelásticas que vão de um osso para outro osso. Isso vai amarrar um osso no outro dentro ou mesmo fora da articulação. Então, nós temos ossos, articulações e ligamentos, que são as estruturas mais lesadas nos traumas. Então, dependendo da combinação que você tem, você vai chamar o tipo de lesão ou o tipo de trauma que está acontecendo de uma forma ou outra. Então, principalmente, nós temos 4 tipos de lesões. Nós temos fraturas, nós temos contusões, nós temos entorses e temos luxações. Então vamos começar falando das fraturas. Quebrar, rachar, fraturar, trincar, afastar, apartar os ossos. Será que tudo isso é a mesma coisa ou tem alguma diferença? Na verdade, do ponto de vista médico, todas elas são a mesma coisa. Acaba ocorrendo a perda da continuidade óssea. Isso é chamado de fratura, essa é a definição técnica da fratura. Ou seja, quando você perde a continuidade do osso, ela é interrompida de alguma forma. Então todos esses nomes que eu falei agora há pouco, como fraturar, quebrar, fissurar, rachar, todos eles levam a uma perda da continuidade e são classificados como fraturas. A respeito de fraturas, eu já escutei várias perguntas interessantes. Eu já escutei um termo muito conhecido ali: trinca, mas não quebra. Então o que acontece? Na verdade, quebra. O que acontece é que existe uma fratura ou uma quebradura incompleta. É muito mais comum em ossos de crianças, mas exige um tratamento da mesma forma e tem que se tratar como uma fratura. Doutor Alan, pode quebrar uma articulação? Vamos lembrar que o que quebra é o osso, o que sofre a fratura é o osso. Esse osso ele pode estar numa área de articulação. Então, se a rachadura onde quebra o osso ele vai subir ou descer para a região onde está a articulação, a gente chama de fratura com acometimento articular, o que quebra o osso. De maneira geral, essas fraturas com acometimento articular, elas são um pouco mais graves, porque você precisa ter um osso absolutamente bem alinhado quando ele cicatriza, para que você tenha um bom retorno da função da articulação. Então tem que tomar mais cuidado com fraturas com acometimento ou com extensão articular. E quando quebra mais de um osso, ainda é fratura? Sim, são fraturas múltiplas, né? Isso pode acontecer no mesmo osso, ele quebrar em mais de um local, 2 lugares, 3 lugares,
ou você pode ter uma associação de fraturas, como por exemplo quebrar o osso da coxa, que é o fêmur, e no mesmo acidente você quebrar também o osso da perna, que é a tíbia, ou ainda fraturas múltiplas em diferentes membros. Você vai ter, por exemplo, fraturar as duas tíbias, então são fraturas múltiplas de perna. Isso pode acontecer. Dr. Allen, como é que trata uma fratura? Essa é a pergunta de $1 milhão, vamos dizer assim. Na ortopedia a gente passa 3 anos estudando a respeito de fraturas e como é o melhor tratamento para cada caso. E tem uma série de fatores que vão interferir diretamente na decisão de como tratar. Qual osso está sendo quebrado, qual é o potencial que cada fratura em específico tem de cicatrizar da forma adequada, se são fraturas múltiplas, se a fratura é exposta, se você tem alguma outra coisa associada à fratura, como por exemplo a lesão de um nervo ou de um vaso, se essa fratura ela traz implicações gerais no corpo, como por exemplo embolia, ou ela vai ser necessária para poder tratar outros sistemas, sistema respiratório, sistema vascular. Então a decisão disso vai depender de uma série de fatores que é difícil de explicar num vídeo ou num pedaço de um vídeo. Então o ideal é que você confie no seu médico, que o médico vai tratar você da melhor forma. Se for indicado uma cirurgia, ele está indicado porque geralmente essa fratura vai cicatrizar ou vai te trazer benefícios quando ela for operada ou quando for tratada cirurgicamente. Algumas outras fraturas podem ser tratadas de maneira conservadora, ou seja, sem cirurgia. Ou vai se usar uma tala ou um gesso ou ainda muitas vezes só uma tipoia. Isso pode acontecer porque pode ser uma fratura mais simples. Mas o tratamento cirúrgico hoje em dia está mais em evidência porque as fraturas acabam se tornando mais graves devido à gravidade dos acidentes na atualidade. Dr. Allen, o que é uma contusão? A contusão é a tradicional batida ou pancada. Ela pode ser uma coisa muito simples, muito leve, como por exemplo uma canelada que você dá no jogo de futebol ou quando você bate o dedinho na quina da mesa. Mas ela também pode ser grave, como por exemplo em acidentes automobilísticos onde você tem um trauma contuso no crânio. Então você pode ter uma contusão cerebral ou ainda um trauma no tórax, você pode ter inclusive uma contusão pulmonar, que são eventos mais sérios e precisam eventualmente até de internamento em UTI muitas vezes, eventualmente eles podem estar associados com outras lesões. Então a contusão é uma pancada, uma batida, que pode ser leve ou pode ser mais grave. As mais leves, elas podem ser tratadas muitas vezes, ou você não faz nada, ou você pode fazer compressas de gelo num período mais agudo, com analgésicos ou anti-inflamatórios. E uma coisa muito comum que acontece é a equimose ou a presença de hematomas, que é quando fica aquele roxo ou roncho, dependendo de onde você está, mas fica aquela marca escurecida pela lesão de um vaso no subcutâneo, que acaba derramando um pouquinho de sangue e faz aquela marca mais escura. E as mais graves vai variar do que é que está associado, se você rompeu um músculo, se você rompeu um tendão, se você teve um trauma craniano e fez um processo inflamatório com edema cerebral, e daí a partir daí você pode imaginar uma série de coisas. Então a contusão ela vai ser leve ou vai ser grave, você vai tratar de acordo. É preciso e necessário uma avaliação médica especializada para que se tome a melhor conduta. Eu já falei um pouquinho de fraturas e já falei um pouquinho de contusões. Vamos falar agora dos entorses e das luxações. Esses últimos dois vão acontecer nas articulações. O entorse, então, o que é? O entorse é quando você dá aquela virada muito forte em uma articulação. O mais comum é quando você torce o tornozelo. O tornozelo, o joelho, muitas vezes você pode torcer um dedo. Quando isso acontece, você pode ter bastante dor, ele vai inchar, você pode ter lesões associadas como lesões ligamentares, são as mais frequentes. Você pode ficar mancando alguns dias ou aquela articulação ela pode perder temporariamente o bom estado funcional, ou seja, ela deixa de funcionar direito por algum tempo. Então vai doer, vai mancar, vai claudicar. Alguns entorses podem ser bem graves e ter lesões associadas, como por exemplo lesões de ligamentos ou cartilagens. No joelho, um ligamento muito comumente lesado no entorse é o ligamento cruzado anterior. Existem outros, mas esse é o mais comum. Você pode, com o entorse também, provocar uma lesão de menisco.
tanto uma quanto a outra, podem ser e geralmente são cirúrgicos. Algumas vezes você pode ter fraturas associadas, ou seja, você vai fazer uma virada, um entorse tão forte que além de lesar os teus ligamentos, você pode quebrar ossos. Isso acontece com frequência no tornozelo, onde a maioria das fraturas de tornozelo, elas advêm de uma torção, de um entorse, ou para um lado ou para o outro, com movimentos de flexão e extensão associados, mas são comuns as fraturas do tornozelo associadas aos entorses. Doutor Alan, e a luxação? Você falou da luxação. Eu sei. Eu deixei ela por último porque geralmente é a luxação que traz mais confusão na cabeça das pessoas. A luxação ela vai acontecer dentro de uma articulação. A articulação ela é composta por ossos que se articulam entre si. Ela faz o movimento da articulação. Esse movimento ele vai ser limitado pela presença de alguns ligamentos, tanto dentro como fora das articulações, pela presença de músculos que vão agir no movimento para um lado ou para o outro e pela característica individual do indivíduo. Tem pessoas que são mais móveis ou elásticas ou alongadas do que outras e outras nem tanto. Então quando você acaba tendo um trauma mais intenso que vai tirar esses ossos da posição correta deles, eles vão perder a sua relação anatômica, ou seja, você vai ter um impacto tão grande que esses ossos vão sair do lugar. Isso se chama luxação. Você perde a relação anatômica dentro da articulação e os ossos saem do lugar, ficam bagunçados. Isso se dá o nome luxação e é um evento bastante grave dentro da medicina, dentro da ortopedia. Então quando o paciente chega e fala que quando sai do lugar é só uma luxaçãozinha, a gente quase que tem um arrepio, na verdade, porque não é assim. A luxação é um evento importante e é um evento sério e eventualmente tem que até operar. Só para vocês entenderem, muitas vezes para você tirar esses ossos do lugar, você tem que ter um trauma bastante sério, você tem que ter muita energia no trauma, tem que ser uma coisa grave. Na maioria das vezes acontece lesões associadas. Para sair um osso do lugar, lembra que ele é osso com osso que liga ligamento, então você tem que romper alguns ligamentos. Você precisa machucar ou rasgar ou distender a cápsula que segura a articulação. Existe uma alta incidência, inclusive, de fraturas associadas. Os ossos quebram quando saem do lugar. Em algumas luxações, como por exemplo a de ombro, você chega a ter 25% de fraturas associadas à luxação. Então a luxação geralmente ela é bem séria. Para que você coloque esses ossos no lugar, a grande maioria das vezes tem que se ir no hospital ou no pronto-socorro para que o médico consiga fazer esse procedimento de voltar os ossos no lugar com menor dor possível, menor chance de gerar sequelas. As luxações, como elas têm que romper alguma coisa para sair do lugar, elas deixam sequelas ou deixam as articulações frouxas com uma frequência bastante grande. Então, sempre que há uma luxação, é necessário que se tenha um segmento desse caso, desse paciente, para se observar se existe ou não a formação das sequelas e se houver, para que possam ser tratadas na sequência. Então vamos fazer uma revisãozinha dos termos, botando isso na prática. Vamos fazer uma pessoa, vamos chamar de Zé, e vamos fazer ela jogar bola. Então o Zé está no meio da partida, e vai dividir uma bola e bate canela com outro jogador. Isso a gente chama de contusão. Depois disso, o Zé continuou jogando e dali a pouco, num outro lance, ele foi dominar a bola, botar o pé em cima da bola e acabou torcendo o outro tornozelo ou o outro joelho. O pé ficou parado, o corpo girou e aquela articulação torceu. Isso a gente dá o nome de entorse. Mas o Zé é um cara insistente, ele mesmo tendo entorse, está doendo um pouquinho, deu a canelada que foi uma contusão, ele quis continuar jogando e foi jogar. Num outro lance, uma cobrança de escanteio, ele pulou para dar uma cabeçada na bola, fazer um cabeceio, e quando ele estava descendo, ele foi desequilibrado, deu um encontrão com o outro jogador, e quando ele foi cair, ele levou a mão no chão, e nesse momento o ombro dele saiu do lugar. Isso a gente dá o nome de luxação. Mas vamos supor que durante a partida tinha um ortopedista lá que estava no banco de reserva, aí chamaram o ortopedista, ele foi lá,
fez um procedimento de emergência, colocou o ombro no lugar e falou, vamos para o pronto-socorro. Mas o Zé é um cara insistente, ele não quis obedecer a palavra do ortopedista e não, eu vou voltar a jogar. Pois bem, o Zé voltou a partida, dali a pouco ele foi dividir uma outra bola, ele entrou no carrinho, o adversário entrou no carrinho e daí na pancada ele escutou um crack, uma dor muito intensa e a perna estava torta e não conseguiu levantar e andar mais. Aí a isso a gente chama de fratura, ele quebrou o osso. E realmente daí não conseguiu andar mais nem voltar para o jogo. Eu acho que depois dessa o Zé tem que pedir para trocar o anjo da guarda dele, né? Ou então fazer uma promessa que nunca mais joga bola, porque tá louco, cara zarado. Espero que você tenha entendido esses termos, que essa informação tenha te ajudado de alguma forma. Se você tiver dúvidas ou quiser deixar alguma pergunta, use os comentários aqui embaixo do vídeo, que eu vou te responder assim que possível. Obrigado por assistir e eu queria te pedir para que você repassasse esse vídeo para quem você pensa que tenha necessidade ou se você souber alguém que esteja precisando. Quem sabe a gente não consegue ajudar mais pessoas. Obrigado e até o próximo vídeo.